O Pix hoje completa um ano em funcionamento e revolucionou o sistema de pagamento instantâneo no Brasil. Para celebrar o aniversário, uma nova funcionalidade entra em vigor na data de hoje, um mecanismo especial de devolução que agilizará o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. O mecanismo está regulamentado por uma resolução editada pelo Banco Central em junho. Desde então, as instituições financeiras estavam se adaptando aos procedimentos. Até agora, em uma eventual fraude ou falha operacional, as instituições envolvidas precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o dinheiro. Segundo o Banco Central, isso dificultava o processo e aumentava o tempo necessário para que o caso fosse analisado e finalizado. Com o mecanismo especial de devolução, as regras e os procedimentos serão padronizados. O Procon já recebe constantemente queixas sobre a ferramenta financeira. O Pix é uma ferramenta que o Banco Central criou de forma rápida e instantânea. E a legislação consumerista obriga o fornecedor a prestar um serviço com qualidade e segurança. Então, a responsabilidade do fornecedor, do banco, em cuidar, zelar dos valores da conta é objetiva. O consumidor que, superadas as hipóteses de cautela, de verificação, mesmo assim ainda cai em um golpe, né, a responsabilidade é do banco em fazer a restituição desses valores, desde que sejam comprovadas que houve de fato esse golpe, que tudo aconteceu para seu prejuízo, ou a justiça tem entendido que o banco é responsável solidário por não prover com a segurança necessária nas transações bancárias. Nos casos mais extremos, a transferência imediata pode se tornar caso de polícia. Há vários crimes praticados que envolvem a ferramenta, como o golpe do aluguel, quando o criminoso se passa por dono de um imóvel e cobra o aluguel dizendo que trocou de número. Até golpes em que os criminosos se passam por familiares. Existem duas modalidades nesses golpes, né? Que primeiro a vítima clona o WhatsApp de alguma maneira através do código de verificação e se passa pelo aquele parente, dizendo que está necessitando dessa transferência, uma vez que seu limite, por qualquer motivo, não está disponível, que vai restituir no dia seguinte. A principal dica nesse caso é não se certificar que está falando com aquele parente, efetuar uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, justamente para confirmar que aquele parente está necessitando daquele dinheiro e não efetuar transferências para a conta de terceiros. Se aquele parente que você conhece está pedindo o valor, pelo menos aquele valor deve ser depositado na conta dele, aí você está se certificando que aquele valor será para ele. Mas a conta de um terceiro, muitas vezes, os bandidos se aproveitando disso para a questão dos golpes. Uma outra modalidade que acontece é eles criam um terceiro número de WhatsApp com a foto do parente e diz que é um novo número e justamente se aproveitam pedindo valores dessa mesma maneira. Da mesma forma como o crime do aluguel também, né, doutor? Crime do aluguel também bastante comum aqui na cidade. Os bandidos se aproveitam de anúncios já existentes e colocam um valor bem abaixo de mercado como forma de atrair as vítimas. Aí as vítimas, acreditando que estão fazendo um excelente negócio, se precipitam e efetuam a transferência. Achando que está falando com o dono da casa. Achando que está falando com o dono da casa. Então, a dica, né, para evitar isso aí é se certificar que está falando com o proprietário, comparecer ao local, negociar pessoalmente com a pessoa, justamente para minimizar as chances de cair nesse tipo de golpe. Para reduzir o número de golpes, em outubro o Banco Central limitou as transferências a R$1.000 entre os horários das 20 horas às 6 horas. Medidas adicionais de segurança foram adotadas, como o bloqueio por até 72 horas do recebimento de recursos por pessoas físicas, em casos de suspeita de fraude.